amigos, para os colegas, tá ok? Dá tempo ainda. Que Deus continue te abençoando grandemente. Estamos na manhã de domingo, o penúltimo domingo do mês de maio. Queremos bendizer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de poder... Cuidado que aqui também posso. Pronto, já está conectado aí? Pronto. Bom dia, meu irmão e irmã que está conosco aí no Instagram. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Seja bem-vindo. Hoje, 24 de maio. 24 de maio, domingo. Depois de uma semana puxada, mas com vitórias, o Senhor vai nos dar aí mais essa semana. Eu quero convidar você a juntos, vamos orar nesse instante, apresentando ao Senhor esse culto, essa escola, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele me instrua, que Ele me use para comunicar a palavra dEle, e que também Ele te abençoe dando sabedoria, capacidade para colocar essas verdades em prática. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos pela vida, pela graça, por tua misericórdia. Queremos, Senhor, pedir misericórdia a Ti, devido às nossas limitações e falhas. Pai querido, nós nos reunimos nesse momento e nos reunimos com o intuito de estudar a Tua palavra. Então, queremos pedir que o Senhor nos ajude a aprendê-la e colocá-la em prática. Peço por meus irmãos e irmãs que estão em suas casas, no trabalho, conectados, e que o Senhor os visite, dando a eles alegria. Pai, peço essas bênçãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Um abraço aí para o meu irmão Luan, Ivan e Victor. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês. E a você que está aí no Instagram também, um abraço. Quero convidar aqui já a Gemima. Ela fará esse primeiro momento com mensagem musical. E já iniciaremos a nossa escola. Hoje que nós estudaremos, continuamos com a carta, ou com o Apocalipse. E hoje encerramos, na semana passada, a questão das cartas às igrejas, e hoje teremos um relato da visão que João tem da glória de Deus. Então, vamos partilhar nessa manhã essa narrativa. Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Eu quero começar cantando a música do nosso cantor cristão. É uma música que a gente gosta muito de cantar, geralmente aos domingos de manhã, porque ela fala do amanhecer do dia, que devemos vigiar, que devemos orar logo quando amanhece. E essa música, ela me lembra muito da irmã Marinalva e do irmão Laércio, eles gostam bastante. É a canção de número 375 do cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti,
E extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo seus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade de meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. E houve um pequeno equívoco meu aqui, né? Eu falei que era a canção Vigiai e Orais, porque a gente tinha separado essa antes, mas acabamos fazendo essa mudança e eu fiz referência a ela. Essa canção que a gente cantou, quem cantava muito era a Ellen, quando estava aqui com a gente. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Escola Bíblica aí a todo vapor, ok? Estão conseguindo ver e ouvir bem aí? Estão conseguindo enxergar bem aqui? Deixa eu ver se melhora aqui um pouco. Por aqui, só pelo WhatsApp escurece um pouquinho. Deixa eu ver. Melhorou. A bota branca. Melhorou um pouquinho. Deixa eu puxar. Pronto. A gente tem que fazer alguns testes, algumas experiências, alguns experimentos, alguns ajustes para ficar melhor essa nossa experiência. Vamos lá? Queridos, nós estamos estudando. Vamos lá. Pode puxar a extensão para lá. Estamos estudando, deixa eu voltar aqui, a lição Eis que venho sem demora. Olha ela aqui. E na manhã de hoje, lembrando que durante aí as aulas anteriores, as 8 primeiras aulas, né, vimos a introdução, vimos o endereçamento das cartas às igrejas da Ásia, lembrando que aquelas igrejas representavam a totalidade da igreja cristã naquela época. Eram cartas, embora cartas endereçadas a determinadas igrejas, elas eram cartas circulares, ok? Então, a carta de Pérgamo passou por Esmirna, passou por Filadélfia. Então, ela havia essa aplicabilidade coletiva. A ideia é que aquela mensagem alcançasse a toda a igreja cristã da época. E entendemos que essa palavra, que aquela carta também é endereçada às igrejas dos nossos dias, ok? Só que aí vencemos, a última carta foi à igreja de Filadélfia, e com belíssimas lições para cada um de nós. Nessa semana, iremos estudar a segunda parte do livro, que vai apresentar uma visão que João tem dos céus. E é lindíssima, eu quero pedir a você, passa o cinto aí, aperta aí o cinto, se ajusta na cadeira, na poltrona, tá? Para não perder o teor da lição, tá bom? A leitura de hoje será uma leitura um tanto mais extensa. Ela pegará praticamente 2 capítulos lá do Apocalipse. Está em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Beleza? Acompanhem todos comigo a leitura. Depois dessas coisas, vi uma porta no céu, e a primeira porta que eu
E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 anciãos. Voltando, versículo 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinham 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Capítulo 5. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um forte anjo clamando em voz alta: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as adorações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste
reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto e digno de receber o poder, a riqueza, a glória, a força, a honra e a glória e o louvor. Também eu vi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que nele existe, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Queridos, confesso a vocês que quando estava novamente lendo essa passagem, e digo, que passagem, viu? Que narrativa, que visão é esta a que João teve? Que privilégio! E eu estava lembrando quando era criança. Essas coisas acontecem com a criança, né? Quando eu era criança, estava lembrando... Obrigado. Eu tive um sonho, não igual a esse de João, né? Mais simples. Mas nesse sonho eu via a glória de Deus, né? Os anjos, era um processo de arrebatamento. Então, assim, a gente é convidado com João a ter uma noção, a ter uma visão do que nos aguarda. E aí, quando nós dizemos, irmãos, vale a pena ser cristão, irmãos, sejamos fiéis, vamos dar testemunho, queridos, não é à toa, não é por um acaso. O nosso Senhor, ele venceu, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida para nos resgatar. E aí, assim, às vezes a gente fica pestanejando, fica meio dividido, a gente fica cochilando. Queridos, nessa manhã eu quero convidar você a, juntos, a gente estudar essa lição e convidar você a ter uma visão do céu e da glória de Deus que é exaltada em todo momento. Castro 20. Então, nós já fizemos a leitura do texto, ok? Essa revista aqui, só para quem não sabe, ela está disponível no site Editora Evangélica, Editora Cristã Evangélica, ok? Você tem ele tanto físico quanto em PDF. Vamos lá? Então, após essa ministração, você será capaz de conhecer um pouco mais sobre o céu, saber que Deus será exaltado por todos os seres vivos, reconhecer que Deus é o único digno de toda honra, toda glória e todo poder, não fique equivocado em relação a isso, a glória, louvor e poder é apenas do Senhor Deus. Sentir-se tocado pela majestade e pela glória pertencente a Deus. E convido você a visualizar a majestade de Deus e a glória dele. A adorar a Deus de coração por meio de cânticos, exaltar o Senhor e enaltecer o seu nome. Amém? Vamos lá? E aí o texto vai fazer essa menção, né? Essa narrativa de João. E é tão bom pensarmos nessa pergunta. Não seria maravilhoso ver o céu? No começo do capítulo 4, João registra que foi convidado a subir e teve uma visão da morada de Deus. E aí, para entender
essa narrativa do João, precisaremos saber aspectos que João presenciou. E aí, lembrando que a linguagem de Apocalipse é também uma linguagem figurada. Em muitos momentos, ele vai falando, olha, eu vi 7 chifres. Eu vi... cadê? Ele narrando, tal. Verso 6, do capítulo 5, olha, eu vi um cordeiro que parecia estar morto. Ele está falando de quem? E tinha 7 chifres e 7 olhos. E ele vai explicar, olha, ele viu chifres e olhos, mas não é literalmente isso. Esse simbolismo, então daí eu chamo a atenção, quando nós nos deparamos com um texto, com a linguagem apocalíptica, a gente precisa entender que a Bíblia Sagrada, ela não é um só estilo literário. Então, nós teremos aqui livros históricos como Êxodo, como crônicas, mas também teremos livros poéticos, como Salmos, teremos livros de lei, como Levítico. Então, assim, e teremos também uma narrativa, uma literatura apocalíptica. Geralmente, a literatura apocalíptica, nós vamos ter tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, ela tem uma linguagem muito peculiar. Uma linguagem peculiar e teofânica, que apresenta a glória, a majestade de Deus. Então, quem são esses que, em dados momentos, trazem essa leitura apocalíptica? Nós temos Isaías. Então, Isaías, capítulo 6, ele vai ter uma noção, ele vai ter uma visão desse trono de Deus. Ele vai ver esses seres alados glorificando dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, assim, quando vamos para Ezequiel também vai ter uma visão. Ezequiel, lá, capítulo 1, ele vai trazer essa narrativa. Olha, eu estava lá à beira do rio Quebar, e aí apareceram lá seres diferentes. Os seres tinham 4 rostos, eles estavam sobre um disco, e esses discos, eles se moviam para onde quer que esses seres se moviam, e haviam olhos ou luzes em torno desse disco. Então, assim, a narrativa apocalíptica evoca, traz uma noção que para nós ainda não foi revelada. É uma noção do além, uma noção do mundo espiritual, é uma noção do reino de Deus. E aí, o João, ele tem essa visão, ele fará uso dessa linguagem, e daí esse cuidado. Porque que muitos dizem, olha, o livro de Apocalipse é um livro difícil. Sim, de fato é. E quando eu entendo que é preciso uma chave hermenêutica para fazer uma leitura e uma real compreensão, aí a gente vai entender a mensagem, compreendendo, queridos, que essa mensagem ela é para a igreja cristã. Então, não faz sentido algum alguém que não é cristão, essa visão lá, olha, eis que viu um cordeiro que parecia estar morto. Para quem não é da cultura cristã, mas é um cordeiro que está morto, mas para nós entendemos que quem é esse cordeiro? João vai dizer, lá no Evangelho, na palavra do João Batista, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Indo lá para Isaías, olha, porque ele veio como um cordeiro, ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, falando de quem? É uma visão cristocêntrica, de Cristo, Então, assim, precisamos entender, fazer uso das ditas chaves hermenêuticas. Se possível, diga, porque os bichinhos estão me pegando aqui. Viu? Vamos lá? Então, João vai narrar lá em
Apocalipse 4 primeiro, que ele vê uma porta. E essa figura de porta, queridos, me faz lembrar de quem? Pode ser. Põe para baixo. Regula aqui. Quando nós lemos lá o mesmo Evangelho de João, acompanha comigo, capítulo 10. João, capítulo 10. Gente, as muriçocas aqui é uma bênção, viu? Capítulo 10, verso 9. Diz assim, João 10, 9. Uma pergunta que eu fiz, quem seria essa porta? Jesus vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Em outro episódio, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta porta, que é o único acesso da gente para com Deus, está aberta, e disse, João, vem, João, entra por mim, João, se achega aqui para você ter uma noção do que é o reino, a majestade de Deus. E aí João aceita o convite, vai, rompe esta porta, ele caminha com Cristo, com o Senhor, e lá ele vai ter uma visão que eu, hora ou outra eu peço, quando eu estou orando, Deus, me ajuda a entender, a compreender a tua glória, até um lapejo assim. E eu, como menino, às vezes eu peço algumas coisas assim, bem infantis para Deus, gente. Tem vezes que eu peço algumas coisas assim que só criança pede para Deus. Mas é o desejo, é o anseio de ver a glória do Senhor. E aí, ele vai narrar lá, que vê um ser sentado, ele não vai logo identificar, talvez já supondo, quem é esse Deus, quem é esse ser que está assentado. E um detalhe, viu? Essa narrativa também, ela faz frente à opressão que a igreja cristã vive naquela época. Então, quem está no poder domiciano, que se autotitula Deus, que diz ter o reinado, diz ser o Senhor, que reclama a adoração a si. E, na verdade, João está dizendo, olha, esse daí não é Deus. O Deus, ele é, de fato, majestoso. Ele reina acima de tudo e todos. João está também apontando para a igreja quem é esse verdadeiro Deus. Esse que, de fato, é digno de glória, honra e louvor. E aí nós temos aí, não só essa narrativa, essa visão que João tem, ela está em paralelo com a visão que eu já havia narrado, tanto de Isaías capítulo 6, quando você vai ver lá, no ano em que morreu o rei Uzias, vamos lá, rapidinho, Isaías capítulo 6, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Então, Isaías vai ver isso. Quando vai lá para Ezequiel 1, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e tive visões de Deus. E é quando vamos para Daniel 7 também. Há também a narrativa dessa visão do trono, e estará alinhadíssima com a visão descrita no Antigo Testamento, ok? E aí, na continuidade, o profeta, o apóstolo João, ele vai fazer menção de que ele foi arrebatado, ele viu esse grande trono, um sentado sobre esse trono, ok? Indo à frente. A aparência dele
era como de uma pedra de jaspe ou como uma pedra de sárdio. E aí eu trouxe aqui para os irmãos verem uma pedra de jaspe e a de sárdio. É apenas uma narrativa do João para usando elementos humanos, usando elementos terrenos, usando elementos do qual temos acesso para dar a entender de fato que foi, como foi que ele viu a manifestação situosa, gloriosa de Deus. Vamos continuar? Indo mais à frente, ele vai dizer que ao redor do trono havia um arco-íris. E aí, duas compreensões acerca dessa figura, o arco-íris. O arco-íris, fisicamente, ele é o prisma da luz. A luz, ela é branca, mas quando ele passa pelo prisma, acontece a distribuição das cores presentes no branco. Ou seja, o arco-íris é a manifestação da glória que há, ou das cores que há no branco. E aí, trazendo essa linguagem para os nossos dias, o arco-íris está ali anunciando essa glória de Deus. Mas também, quando falamos em arco-íris no Antigo Testamento, nós vamos ter a menção deste elemento no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Deus, após ter enviado o dilúvio, e quando passa o dilúvio, ele faz uma aliança com a humanidade, de que não destruiria a humanidade. E qual seria o elo desta aliança? O arco-íris. Então, de algum modo, Deus está também ali dizendo que ele é este que vela para cumprir a sua palavra para com a humanidade, de que ele tem plano de resgatar, de manter essa humanidade viva, garantir uma sobrevida, mesmo em meio às adversidades e tudo mais, turbulências, ele garante-nos a vida. E tanto é que ele faz o quê? Envia Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que vem para garantir a vida, para dar um basta na morte, ok? Vamos continuar caminhando ainda nesse versículo 5, aliás, não, 4 ainda, né? Ele vê 24 tronos, e sobre os tronos ele vê 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Liga. E aí, assim, qual é a representação desses 24 anciãos? Nós temos duas possíveis compreensões. Sentados no trono, do lado de Deus, traz a ideia de seres angelicais, seres celestiais, que estão com o Senhor. Essa é uma possível leitura e compreensão, que estaria alinhado com o texto. Mas boa parte dos exegetas vão compreender que esses 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus. De que modo se dará isso? De que modo isso está evidente? Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel representam o povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o quê? 12 discípulos, 12 apóstolos, também totalizando ou representando o povo de Deus, aqueles que são seus, que são chamados para uma grande obra. Então, esses 24 anciãos que estão frente ao trono, de vestes brancas, representando e indo por essa linha, o povo de Deus. Esse povo de Deus está de roupas brancas, ou seja, esse povo de Deus está justificado. E aí, é o que João vai dizer lá na epístola, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esses que estão frente a Deus estão justificados,
Ok? E outra coisa, eles estão usando um adorno. Que adorno é esse? Uma coroa. A coroa, ela representa, qualquer pessoa que usa uma coroa, queridos, não é. A coroa, ela representa o quê? Autoridade. Então, o povo de Deus tem autoridade. E aí Jesus vai dizer isso. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, para matar escorpiões, para repreender os demônios, para curar, para dar vida. Entende? Então, nós temos autoridade. Esse povo de Deus, que está frente a Deus, o adorando, recebeu desse Senhor autoridade. E eu queria dar uma pequena pausa aqui. Frente a toda essa glória, a essa manifestação, a igreja do Senhor, ela tem pouco feito uso dessa autoridade que Deus lhe deu. A igreja do Senhor tem feito pouco uso da autoridade que Deus lhe deu. Meu irmão, minha irmã, entenda. Sabe? No nome do Senhor Jesus há poder. Até os demônios se submetem a ele. As enfermidades não resistem, vão embora. O Senhor Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, sai daqui e lança-te lá, e ele fará. Se creres, obras maiores do que estas fará. Entenda, a igreja do Senhor precisa reivindicar, fazer do uso, ter um modo de viver que faça jus a essa autoridade que lhe foi confiada. Ok? Entenda isso. Vamos continuar? Capítulo 5 do trono, saíam relâmpagos, vozes e trovões. E esta figura de relâmpagos e trovões, eu não sei você, mas eu admiro por demais os trovões, época de trovoada, mas me impelo de medo quando eu ouço os estrondos. É uma manifestação de poder, de autoridade, de justiça de Deus. Quem se equipara à voz de um trovão, aquela coisa que tremelica tudo, que clareia tudo. Então, é uma manifestação dessa glória e esse poder e essa justiça de Deus. E aí, continuando, diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, ok? E ele já vai explicar o que significa, o que representa estas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. De algum modo, João está dizendo, fazendo menção ou afirmando da perfeição ou da plenitude que há em Deus, o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho. Amém? E ele vai fazer também menção, queridos, eu achei muito interessante dessa figura, versículo 6. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. E aí, o que nos leva a entender que esse mar seja também uma manifestação, ou uma extensão, ou um anunciar da glória de Deus. E eu não sei se vocês já assistiram um pôr do sol na praia. O que acontece? O sol está lá se pondo, mas quando ele toca na praia, a ideia é que ele toca na água, a água fica resplandecente. Show de bola. A água fica resplandecente, anunciando o quê? A grandeza do sol. Se você não assistiu ainda um pôr do sol, se programa um dia desses aí para ir numa praia, quando passa essa agonia de quarentena, tá? Vai em Morro de São Paulo, algo do tipo assim, vai na praia, assistir um pôr do sol, que coisa linda. Então, esse mar de vidro, esse mar que reflete a glória de Deus, faz alusão à magnitude do poder e glória do Senhor.
Amém? Vamos continuar porque é apoteótica, é essa narrativa do João. Ele vai ver, queridos, no versículo seguinte, no meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. E aí, assim, não se assuste. Esses seres viventes, que parecem com leão, parecem com novilho, parecem com homem, parecem com a águia, eles já estão presentes aonde? No Antigo Testamento. É uma visão aterrorizante, eu imagino. Porque ele vai continuar narrando. Cada um desses seres tinham 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. E de dia e de noite eles diziam, sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando você vai lá em Ezequiel 1, do 5 a 14, haverá também a narrativa desses seres. Quando você vai lá para Isaías 6, ele vai dizer que haviam seres perante o trono, tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E qual quinto? Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra. Então, assim, perceba que essa figura que está presente, falando de seres poderosos, poderosos como o leão. O leão tem uma realeza intrínseca à sua natureza. A gente aprende, né, na escola que é o rei da selva. Esse ser que também tem aspectos de força, como de um touro, ou como de um novilho, mas é pacificador. Esse ser que tem inteligência e conhecimento como os homens. Esse ser que é rápido, como a águia, que tem uma visão aguçadíssima, como... Então, assim, esta visão fala dos atributos destes seres. Em Ezequiel vai estar querubins, em Isaías, serafins, e João, ele vai só narrar os aspectos, ele não vai nomenclaturar esses seres, mas eu imagino a grandeza e o poder que Deus deu a esses seres, a ponto deles, dia e noite, anunciarem, declararem a grandeza e a santidade de Deus. Pequena pausa aqui. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Como você se relaciona com Deus? Às vezes nós temos a impressão de que Deus é um grande garçom. Deus, eu quero isso. Está aqui, meu filho. Deus, eu quero aquilo. Está aqui, amado. Deus parece estar muito como um grande, eu uso essa linguagem porque é que mais se aproxima, um grande gênio da lâmpada. Tem gente que não respeita, não reverencia, não o adora de modo sincero. Aí eu pergunto de novo, quem é Deus para você? Se você tem dificuldade de entender quem é esse Deus, esse Senhor, esse Todo-Poderoso, leia com calma. O texto vai dizer, vai apontar para a grandeza, para a situosidade, para um mar de distância que há entre a gente e ele. Há um abismo que nos separa. Tamanha a sua grandeza e tamanha é a nossa pequenez. Temos que entender isso. Somos de barro, somos falhos, somos pecadores. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E aí nós precisamos, dia a dia,
constantemente, chorar sem cessar, buscá-lo enquanto podemos encontrá-lo. Nós precisamos nos debruçar. Não é ele que precisa da gente, não, queridos. Somos nós quem precisamos dele. É por isso que é esse se lançar dos seres, adorando, reverenciando a cada dia. Nós devemos entoar um cântico novo ao Senhor e também viver e anunciar a sua glória. Amém? Vamos à frente? Seguindo para o capítulo 5, João vai ter a visão deste livro selado. Este livro que também está presente na narrativa lá de quem? De Daniel. Daniel vai ver um livro que foi escrito e que foi selado e que iria se cumprir em um dado momento e que alguém iria abrir esse livro. Então, na continuação dessa visão do trono majestoso de Deus, João vê essa glória, essa manifestação de Deus. E aí, porque ele, Deus, é o único possuidor de todos os direitos e prerrogativas desse livro. E aí um detalhe. Quando nós lemos esse texto, capítulo 5, viu? Nos acompanha aí. Quando nós lemos esse texto, a ideia de livro é como a ideia de conhecimento, sabedoria, de narrativa. Se eu pegar um livro meu aqui e perguntar a vocês o que é que está escrito aqui, não, ninguém sabe. Você pega aqui um livro. Hã? Me dá aí. Eu pego um livro. Aqui. Peguei um livro. Vocês sabem o que está escrito aqui dentro? Não. Só quem sabe sou eu que tenho um livro. A nossa história, a nossa vida, a história da humanidade, é só especulação, queridos. Em Charles Darwin é só conjectura. Na verdade, quem conhece tudo, todas as coisas, muito antes do início e origem delas, é Deus. A nossa vida, quem sabe o que vai acontecer é Ele. Não que Ele interfira, olha, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, Ele sabe a trajetória de cada um, de cada ser humano. Ele sabe. Mas há uma coisa que foge do nosso controle, o nosso futuro. Daí a ideia de que o futuro pertence a quem? O passado temos acesso. O presente estamos vivendo. Mas o futuro, a quem pertence? A Deus. É por isso que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque quem sabe do amanhã é Deus. E aí, uma música que nós cantamos. Porque Ele vive, posso crer num amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Queridos, porque pecamos, nós fomos condenados. O pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus está em quem? Em Jesus Cristo. Então, enquanto seres humanos, estávamos destinados a pecar. Nossa natureza é essa. Mas aí veio quem? Jesus. Jesus veio, ele é esse único que pode nos salvar, esse único que pode nos dar vida. Esse é aquele que se diz, olha, quando perguntei, ouvi uma voz que perguntava a quem
quem enviarei, quem há de ir por nós? E o texto vai dizer que houve um silêncio. Houve um silêncio e levantou-se um semelhante ao Filho de Deus e disse, olha, eu irei. Então, Jesus é esse enviado de Deus, é essa manifestação de Deus que veio para garantir-nos vida e vida eterna. E aí João estava desconsolado, estava chorando. Poxa, eu estou perdido. Sabe, a minha vida vai caminhar e eu não sei o desfecho dela. E o Senhor vai dizer, não, você não está lançado ao acaso. Sou eu quem estou contigo, caminho contigo. Eu fiz questão de ir ao encontro de vocês para garantir ou dar a vocês a condição de vida e vida eterna. E aí o texto vai fazer essa narrativa. E há comentários exegéticos apontando isso, né? De que esse livro remete ao fato de toda a história escrita, o que significa que Deus, antes do término da história, já tem por escrito tudo. E aí, essa narrativa do livro, como eu havia falado, é mencionada onde? Daniel 7:10. Ok? E cabe-nos reconhecer esse Senhor que é apto, se dispôs a abrir o livro e desatar os selos. Esse Senhor que foi capaz de nos trazer, de tornar possível a graça. A graça, olha, pela graça nós somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa manifestação, esse abrir do livro, esse intervir em nossa história, esse nos resgatar, é graça, queridos. Não tinha o que fizéssemos que fosse capaz de nos garantir a vida eterna. É um ato deliberado de Deus em Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos continuar? E aí, há algumas leituras, algumas pessoas pensam que Deus fez a humanidade e deixou aí a humanidade. Como um relojoeiro que constrói relógio e deixa esse relógio seguindo o seu ritmo. Tá bom. Há também quem acredita que Deus é aquele que está com o controle, fazendo tudo na história. E daí, aquela compreensão deturpada, miserável, de que, por exemplo, coronavírus foi uma ação de Deus. É o juízo de Deus. Manda mais Deus. Pune mais. Não, queridos. Deus não é um ser masoquista. Ele é tudo menos isso. É amor, é graça, é perdão, é misericórdia. Não, ele não é. Deus não é atributo dele isso. Mas, no entanto, e aí, assim, a gente não vai nem para um extremo, nem para um outro. Nem para um Deus que fez e deixou aí a humanidade, nem para um Deus que fica de lá, ó, faz isso, acontece aquilo, agora fulano morre, fulano vive. Não. Mas é um Deus que faz a humanidade, faz o universo e interage com a humanidade. Existirão circunstâncias que ele irá intervir, irá fazer, deliberação dele, como, por exemplo, enviar Jesus Cristo, é uma intervenção direta de Deus na história. Quantos livramentos eu já tive? Intervenção de Deus na minha história. Mas tudo que acontece comigo foi ele que quis? Não é assim. Não é assim que eu penso. Tem muitas mazelas, muitas circunstâncias que acontecem porque o homem é mau, porque as pessoas são pecadoras, porque há uma inclinação para isso, porque é ciclo da história. Então, temos que ter essa noção de esse Deus não é um Deus que fez as coisas e abandonou e foi-se embora, não é isso. E é por isso que o homem está como está, não é isso. Mas também não é um Deus que é um Deus manipulador, controlador, que tudo só acontece daquele jeito. Não é. Eu não sirvo esse Deus, eu não conheço esse Deus. O Deus que eu conheço é um Deus que transita, que caminha comigo, tanto é... Olha o que ele vai dizer lá na igreja. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvia a minha voz, abria... Ele poderia dizer, não, eu cheguei, eu entrei e acabou. Não, ele transita em nossa história à medida que nós damos acesso, nós damos liberdade para ele. E aí, quando eu mais me deito, me debruço com a palavra de Deus, em disciplina de oração, em jejum, eu estou dando liberdade e acesso de Deus à minha vida. E aí, com a intervenção dele na minha vida, na minha história, a minha vida e história, ela tem um significado. Afinal de contas, a vontade dele é agradável, boa e perfeita. Que tenhamos disposição diária para que Deus possa cumprir em nossa vida esse plano, essa vontade dele. Vamos caminhar? Tópico 3. Lá, do capítulo 5 ao 14, os títulos usados são messiânicos. Vinculam a obra de Cristo às profecias do Antigo Testamento. Então, o cordeiro, o leão. Então, o leão é o rei, Jesus Cristo é o rei dos reis e da tribo de Judá. Ele venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. O cordeiro simboliza o Messias sofredor, o servo de Jeová. Pelo seu sangue, ele remove, ele nos purifica do pecado. Eu fiz menção há pouco de 1 João 1,9. É uma passagem lindíssima. 1 João, ó. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, assim, haverá um relato desse Senhor, desse Deus. Então, ele aparece como esse cordeiro que foi imolado em nosso lugar. Só que não era só um cordeiro. E eu acho lindo essa junção de Antigo e Novo Testamento. Como que Jesus ele reúne as figuras elementares do Antigo Testamento. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que conduz as pessoas a Deus, mas ele também é o cordeiro perfeito, sem mácula, e ele se entrega. Prova disso, aí vamos ter essa linguagem que eu falei há pouco, dos 7 chifres. E aí o que eu havia dito, os chifres, eles fazem, a gente tem um medo, né? Porque o diabo tem chifre. 59. Irmãos que estão conosco aqui no Instagram, vou dar uma pausazinha aqui, irmãos, dá um minutinho aí, tá? Porque estamos chegando aqui no momento que eu vou precisar finalizar no Instagram e voltar novamente. Então, você está no Instagram, vamos encerrar e voltamos já já. Ok? Deixa eu ver aqui. Silas colocou aqui. Precisamos entender, como diz no livro de Salmos, que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas às vezes entramos na parte de que o homem preferiu não dar louvor a esta glória. Ele também colocou, lutamos para que tanto eu como Cátia, os filhos, possamos louvar a Deus com nossas vidas. Amém, meu querido. Nós também temos esse desejo e pedimos ao Senhor que nos ajude. Não tem nenhum link do DVD, não, né? Que aqui, nessa hora aqui, é possível mudar a foto. Agora, não. Eu mandei no grupo da igreja. Porque aqui, mandar aqui, botar aqui agora, não tira mais. Deixa assim, depois a gente vê isso. Iniciei para a gente continuar. Estou vendo aqui que tem 10 pessoas conectadas. Então, tem Silas aí. Tem Simone, por certo, aí, a diaconisa disse. Já vi que está o Ivan, creio que o Ivan e a família. O Luan deve estar aí também com Denise, Janjão. Fala nisso, eu tive um breve sonho com Janjão hoje. Também está aí o Victor Santos. Queridos, é muito bom tê-los conosco nessa manhã. Então, vamos retomar aqui, ok? Vamos retomar esse terceiro ponto da lição.
Beleza? Então, nesse terceiro ponto, queridos, haverá uma revelação, um esclarecimento de quem é Jesus. E aí, a gente tem um receio porque a gente demoniza o bode porque o bode tem chifre. A gente diz que o diabo tem chifres. Interessante que o cordeiro aqui também tem chifres. Mas na narrativa bíblica, não tenha medo. Não tenha medo. Na narrativa bíblica, chifres eles estão relacionados a poder. Se não, vamos ver lá Miqueias 4:13. Profeta Miqueias. Miqueias é Antigo Testamento, viu? Miqueias. Miqueias, capítulo 4, verso 13. Olha para isso. Acompanha comigo. Ó filha de Sião, levanta-te, debulha, levanta-te, age, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Tu esmagarás muitos povos e dedicarás o seu ganho ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra. E o que o Senhor está dizendo com isso? Minha filha, o Sião, eu vou restituir o teu poder. Eu vou restituir a garra, a tua força. Então, a ideia de que chifre, na linguagem apocalíptica, está relacionada com o quê? Com poder. Esse não era um cordeiro qualquer. Esse é o cordeiro que tinha... Não é parte. Ele tem todo o poder. 7 chifres, falando de totalidade, de perfeição, de plenitude de poder. E aí, nós vamos ter essa evidência. Entenda que nesse período, os evangelhos ainda estão sendo compilados, querido. Nós não temos as narrativas dos evangelhos. Mas aí, para um cristão, ele vai entender do que está se falando. Todo o poder não está na mão do imperador, está na mão de quem? De Jesus. E um detalhe. Oi? E um detalhe. Aonde que nós vamos ver que esse Jesus tem todo o poder? Nos evangelhos. Para a gente é evangelho, mas naquela época, esse evangelho está sendo escrito. Então, esse Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Então, ele manda o mar quietar, o vento quietar. Ele faz com que uma figueira seque. Então, ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre as enfermidades. Das mais difíceis. Lepra, ele repreende. Ele tem poder e faz milagres como dá vista aos cegos. Ele tem poder sobre os demônios. A legião de Senhor que queres, tu conosco. O que foi que nós fizemos para te importunar? O Senhor vai dizer, olha, quieto, sai daí, deixa esse homem livre. E os demônios saem. Então, ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Então, daí a ideia de que a plenitude do poder está em Jesus Cristo. Ele não é um profeta. Ele não é um sacerdote simplesmente. Ele não é o João Batista que ressuscitou. Não é. Ele é aquele que Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu herdou de Deus tudo isso. Ele aí vai continuar narrando, né? Dos olhos, os 7 olhos, que são os 7 espíritos, falando também da onisciência desse Senhor. É por isso que ele estava numa dada situação e ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Jesus sabe
o que nós pensamos, o que nós sentimos, ele é todo-poderoso. E reconhecendo isso, é que nós iremos encontrar nos versículos seguintes, do versículo 7 ao versículo 14, uma narrativa linda. É por isso que nós adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. É por isso que nós o fazemos, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós adotamos um estilo de vida para adorá-lo. E é um texto lindíssimo. O texto vai dizer que todos ali presentes vão prestar culto a Deus, a Jesus Cristo. Vamos lá? Então, esse cordeiro que parecia estar morto, na verdade, ele é um leão. Ele reina. Versículo 7. O primeiro ser é semelhante a um leão. Ele vai trazer aspectos, ou melhor dizendo, ele vai trazer, cadê? 5, 7. Cadê? 5, 7. Esse que estava quase morto, ele veio, pegou o livro da minha mão, da mão de Deus, e logo que pegou os 4 seres, os serafins, ou os querubins, ou aqueles seres celestiais, eles se viram e, junto com os 24 anciãos, junto com todo o povo de Deus, adora ao Cordeiro. E cantavam um cântico dizendo: Tu, Jesus, és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, diariamente, constantemente, precisamos, ter Jesus como não só Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. E como Senhor das nossas vidas, ele merece ser adorado. O nosso modo de ser, de viver, vamos parar de ser egoístas, vamos parar de mimimi, vamos parar de tanto reclamar e vamos reservar momentos para adorar a ele. E aí ele olha e vê muitos anjos ao redor do trono, e ele vê milhares de milhões de seres. E quando eu digo, a ideia de que esse reino de Deus, ele precisa ser estabelecido na terra. Olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino. A ideia é que nós temos que entender que nós somos militantes, nós somos partícipes desse reino. Aonde nós estamos, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, nós precisamos ser uma extensão, um alargar desse reino. O que não pode ser esquecido é a nossa missão de servir a Deus eternamente e a nossa atitude de adoração. A visão do trono de Deus é concluída com um grande culto de adoração, quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos louvam a Deus. E é por isso que não é quarentena, não é pandemia que vai nos parar, não. É em casa, é na rua, são as serenatas, são as ligações. De todo e qualquer modo, precisamos louvar a Deus. E aí, para a gente finalizar, pense em João imediatamente após ele ter visto tudo isso. Eu imagino a alegria, a êxtase na qual João estava inserido. Sua vida deve ter sido profundamente impactada. Ele escreveu o que viu para que eu e você pudéssemos ver e ouvir
as maravilhas de Deus. Queridos, que nós possamos a cada dia aumentar a nossa devoção, o nosso desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, que em nossa caminhada, diariamente, constantemente, haja essa evocação, esse caminhar para mais perto de Deus. Que o nosso modo de ser, de pensar, de agir, de falar, possa anunciar a Cristo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que foi imolado, mas que não ficou morto, que ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, cumpriu o propósito de Deus para resgate das nossas vidas. Entendamos isso. E aí sim, quando a gente diz, olha, ao erguermos as mãos e adorar, e louvarmos a Ti, Tu virás. Então, assim, que haja em nós. O que nós somos sem Jesus, pelo amor de Cristo? O que é que nós somos sem Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade de ser cristão? Por que a gente quer tanto viver essa vida terrena, negligenciando a vontade de Deus, em detrimento dos nossos sonhos, dos nossos projetos vazios? Tudo é vaidade, tudo fica aí, tudo se finda com a nossa ida. Que nós nos sintamos desafiados, que nós nos sintamos convidados com essa narrativa belíssima do apóstolo João e tenhamos uma vida de reconhecimento, e não só de reconhecimento da glória e do que Deus fez por nós, mas de um constante anúncio. Por meio da adoração, nós também anunciamos o Cristo que vive e reina para todo sempre. Amém? E aí, falando nisso, nós vamos, nesse instante, cantar uma canção, cantar uma música que você conhece. Teu Reino. Ontem, quando eu estava finalizando, me veio como uma flecha os povos, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Deus, o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. E aí, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade. Bondade e fidelidade. E a Tua igreja, os 24 anciãos te adoram. Eu te adoro. Você aí te adora. Nesse momento, queridos, eu quero convidar você, sabe? Vamos vivenciar esse momento de magnitude, de nos colocar na presença de Deus, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua glória e dando-lhe louvor. Oi, gente, então, quem gosta muito dessa canção é o irmão Ed, ele volta e meia pede, canta a Tua igreja te adora, então espero que ele esteja aí com a gente agora e vamos cantar essa canção. Vamos louvar? Quer que eu me mais aqui? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Toda a igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Toda a igreja declara: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, é contagem regressiva, viu? Cada dia, cada hora que passa, mais próximo está o dia de Cristo vir nos buscar e nós podermos adorá-lo de modo pleno e completo. E assim, enquanto esse dia não acontece, a gente vai continuando aqui, estendendo esse reino, fazendo-o conhecido a outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá, pode ser. Bom, gente, vamos lá aos nossos recadinhos. Vai deixar tocando aí? É cantado, não? Ah, então não. Vamos lá. A gente vai agora aos nossos recadinhos. Eu quero aqui começar com um comentário do irmão Valdemir. Ele disse assim: colhemos o que plantamos, e quanto mais nos aproximamos de Deus, Ele é maior em nossas vidas. Quero deixar aqui um abraço para Luciene Rios e Osmundo, os meus pais, José Santos e Sueli, meus sogros, Marinalva, Ed Consa, Denise Janjão e Gabriel. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Silas disse assim: precisamos entender, como diz no livro de Salmos, que Deus criou o homem para o louvor da sua glória e não o contrário. Quero deixar um abraço também aqui para a Kátia, os meninos, as meninas, para todo mundo. Deus abençoe aí. vocês. Deus abençoe o pessoal aí do posto também. Um abraço que Deus continue abençoando. Um abraço para os meus pais, Antônio de Jesus, meu irmão e cunhada, para Tayane, Leusa e Cecel, João, para os meus sogros em Salvador,
Osmundo e Luciene. Um abraço para Kátia, Silas e família. E aí continua. Um abraço aqui para minha avó Dice, que está nos acompanhando, Simone, Ivan Costa, Bom, irmão. Vitor Santos e Nívia Queiroz. Que Deus abençoe a vida de Amém, vocês. amém. Luan colocou assim, kkk, mistérios dos sonhos com meu pai. Ah, não, foi tranquilo, foi tranquilo. Então, gente, esses foram os recadinhos de hoje. Vamos lá aos avisos. Queridos, eu estava compartilhando com um pastor, um amigo, e aí veio a ideia, não está conseguindo enxergar aí? Ao contrário, não? Adote uma família. Será que fica ao contrário? Não, acho que ele já falou que lá é normal. Espelha, o que é espelha? Adote uma família. Queridos, nós estamos em período de quarentena. Está fácil, não. Cada dia tem aumentado. Ontem foram quase 1.000 vítimas. Tem muita gente em casa, tem muita gente se recolhendo. E eu quero já deixar aqui bem claro. E está chegando São João, está chegando São João. Seja consciente. Diga aos seus parentes, aos seus amigos e familiares que não haverá festa em sua casa. Deixe para receber parentes, amigos e familiares quando acabar as festas. É consciência. O momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, ok? Requer todo cuidado e a arma mais eficiente que nós temos é a prevenção, é a precaução. Então, é muito melhor não receber em casa parentes do que recebê-los e contaminar uma família. Ok? Então, seja prudente, seja cauteloso, com muito amor e carinho. Olha, eu lhe amo, todo São João a gente recebeu vocês aqui em casa, mas esse, não. Com muito amor e carinho, tá? No próximo. E por sinal, já vai ser adiantado o São João, essas festas todas, já é segunda-feira, mas aí vai vir o mês de junho que está chegando, tem essa questão do pessoal da capital vir para o interior. Queridos, seja firme, ame e resguarde a saúde e integridade da sua família. Diga não aos parentes nesse momento. Tá bom? Seja educado, cortês, mas preserve a saúde, tá? E aí, entendendo que tem sido difícil esse momento, nós não temos nos reunido pessoalmente, só a liderança, só o pastor, ligar para cada membro, toda a família, a gente não vai conseguir. E aí nós iniciamos, e nós também não sabemos até quando irá essa pandemia, até quando irá essa quarentena. Pode ser que no próximo mês finde, mas pode ser que só no próximo ano. Nós não sabemos. A Europa já está se recuperando, já está reabrindo as atividades. A gente está ainda vivendo um boom. Cada dia tem sido pior, mais trágico. E aí, ok, vamos lá, a esse projeto, Adote uma família. Que coisa bonita. Como é que isso vai funcionar, pastor? Nós vamos colocar nos grupos da igreja a relação de todas as famílias que nós temos. Ok? Família do pastor André, família da irmã Luciene, família da irmã Conceição, família do irmão Silas, família do irmão todas as famílias, todas. Se eu esquecer, os irmãos vão me lembrando, certo? E cada família vai adotar, no mínimo, uma família. E no máximo, 3 famílias. No mínimo uma, no máximo 3. A recomendação é que cada família adote 2 famílias. E como vai ser essa adoção, pastor? Eu coloquei. Você vai ter a responsabilidade, como também alguém vai ter responsabilidade com a sua família, de ligar ou de manter contato, no mínimo, uma vez por semana, para saber como você e a sua família estão em 3 aspectos: espiritual, emocional e financeiro. Nós não somos uma família?
Nós não somos um só corpo? Como é que eu vou saber que... Vamos, um exemplo aqui. O irmão Luan está, se eu não mantenho contato com o Luan. Então, assim, se somos um corpo, somos um só corpo, uma família. Então, assim, nós não somos um corpo? Nós não somos uma família? Nós precisamos, olha, redesenhar a nossa comunicação. Então, nós temos os cultos presenciais, onde nós nos víamos, onde um abraçava o outro, onde, quando acabava o culto, tinha pessoal que, antes de acabar, já estava indo para casa, mas tem aquela turma que para, conversa, e aí, como é que está, tal. A gente quer isso, tem um ligando para o outro, e alguém ligando para você, ok? Então, eu trouxe aqui um gráfico. Como que isso vai funcionar? Olha que coisa linda. Eu coloquei aqui são pessoas. São pessoas. Se uma pessoa liga para duas, se essas duas ligam para duas, e se isso é mantido, olha, se essas duas ligam para duas e para duas, no terceiro nível, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, teremos, olha a quantidade de pessoas alcançadas. Nós temos aqui um modelo, um exemplo ilustrado de como se dará esse contato. Então, vamos supor, pega aqui meu exemplo. O pastor André adotou a família de Luciene e a família de Simone. A família de Luciene adotou a família de Ed e a família de Kátia. A família de Simone adotou a família de Elza e a família de Neném. A família de Neném adotou a família de João e Maria, Joãozinha e Jaci. Então, imagina que desse modo famílias da igreja vão ser alcançadas. E é gostoso, eu não sei você, mas eu gosto de quando alguém se importa comigo, de quando alguém me liga, de quando alguém diz, liga, pastor, como é que o senhor está? Ou manda uma mensagem, ou quando chega um mimo aqui. Isso é gostoso demais. Então, a ideia é que cada um de nós, eu trouxe aqui um exemplo de cada um pegando duas pessoas, mas a ideia é que, no mínimo, você assuma uma família e, no máximo, 3, para não ficar pesado, e você conseguir administrar, dar assistência. Eu tive exemplos, né, de pessoas, uma igreja que adotou esse modo, essa campanha. E o que é que fazia? Mandava uma carta pelo correio. Passava na casa da pessoa, levava um mimozinho, um chocolate, uma rosa. Ligar, e aí, indo para a próxima página. Chamada de vídeo. Pode ser feito chamada de vídeo. Quem é que não gosta? Eu, particularmente, gosto. E assim, não é uma chamada por chamada. Não é apenas uma curiosidade. Mas é saber como a pessoa está emocionalmente. Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Como é que vocês estão? Está conseguindo dormir bem? Como é que está a relação na família? Como é que está o marido? Como é que está a esposa? Como é que estão os filhos? Perceba que é possível, as tecnologias, pastor, não tem um celular com esse recurso. Dá um jeitinho, passa na casa da pessoa, nem entra. Do lado de fora você chega, mas nós precisamos garantir que durante a pandemia, que durante essa quarentena, os vínculos e laços existentes entre nós possam ser mantidos e que o nosso irmão possa se sentir acolhido e abraçado por cada um de nós. Então, nós queremos saber como ele está emocionalmente. Então, essa semana eu vi um depoimento de uma jornalista. Eu estou quase surtando.
Nós enviamos para uma amiga em Salvador um livro. O livro não foi R$ 20. Chegou lá gratuitamente e tal. Ela postou lá, olha, foi a melhor coisa que eu podia ter recebido durante esse período, um livro. Percebe que com muito pouco, você pode estar abençoando alguém. O que foi que nós fizemos semana passada, para a glória de Deus? Deus nos deu mandamos para a casa de alguém uma pizza. A família me ligou depois, mandou uma mensagem radiante de alegria. Então, queridos, dê asas à sua imaginação. Deixa Deus te usar. E nem sempre precisa ser coisa que você vai ter gasto. Pode ser algo que você mesmo fez. Pode ser uma carta que é feita à mão. Ou algo que você pode fazer também, né? Quem gosta de fazer artesanato, costura, qualquer coisa, é você usar das ferramentas que você já tem e poder abençoar alguém com isso. Perfeito. E aí, assim, eu quero saber, você precisa se importar com seu irmão e querer saber, meu irmão, como que você está emocionalmente? Mas também eu quero saber como é que esse irmão está espiritualmente. Meu irmão, você participou do culto, o último culto? E aí, o que é que você achou da mensagem? Que lição você conseguiu aprender? Como você tem se sentido participando dos cultos? E se não participou, como é que tem se sentido também por não estar participando? Tem feito os cultos domésticos? Olha, vamos fazer uma campanha de oração, ou vamos jejuar amanhã? E isso é querer se importar com o aspecto espiritual do seu irmão, da sua irmã, da outra família que você adotou. E não poderemos negligenciar um cuidado financeiro. Muita gente trabalha, é aposentada, mas tem gente que não nem trabalha, nem é aposentado, ou que depende do auxílio. Tem pessoas que conseguiram ser contempladas, outras não. E aí, que família é essa que tem um membro passando fome e ninguém se importa? Está errado. Então, a gente vai garantir essa semana. Eu vou hoje colocar no grupo da igreja e nos demais grupos o nome de cada família. Vou fazer um gráfico aqui, pontuar direitinho. E aí, cada um vai se voluntariar a adotar 1, 2 ou 3. No mínimo 1, no máximo 3 famílias. Tá certo? E aí, vamos evitar, nos limitar a cobrir ou fazer o que já é óbvio. Chamar para mim a responsabilidade da minha família. Então, eu adoto quem? Meu irmão Jeremias. Mas ele já é meu irmão. Naturalmente, eu já vou ter vínculo com ele. Não, eu vou me preocupar com os meus pais, José e Sueli. Mas esses são os meus pais. Então, o desafio é que você adote algo que já não é seu. Sim, que já não é seu sanguíneo. Né? Então, é sua família, é o corpo de Cristo, mas às vezes está distante. É uma mão que precisa adotar o pé. É um pé que precisa, às vezes, adotar a orelha. E aí vai, tá bom? Então, pense que todos nós somos um em Cristo. Tá? E eu quero finalizar com essa imagem aqui, ó. Adote uma família, pois nós somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Deus. Cláudio perguntou, espiritual, financeira e emocional. Emocional do Cláudio. Beleza? E ressaltou que ninguém vai poder dizer que não teve tempo de acompanhar uma família. Isso, no mínimo, pelo amor. A quarentena, né? Pelo amor de Cristo. Durante a semana, você não conseguiu um momento para ligar para uma pessoa em Santa Terezinha ou ir na casa, pelo amor de Jesus. Tá bom? Vamos continuar com os avisos para a gente finalizar. À noite, nós nos encontramos aonde? Aqui, às 19 horas. Então, reúna a família. Quais são os canais? YouTube e Instagram. Esses dias, o Facebook deu tilt. Nós não estamos conseguindo. Beleza? Olha, continuaremos com os mensageiros da alegria. Olha a turma aí. Você conhece alguém aí?
eu não conheço ninguém, viu? Se tirar a máscara, talvez a gente consiga reconhecer. Pois bem, então, assim, essa turma na terça-feira, isso, terça-feira Que passou, né? foi. A gente foi na casa de algumas pessoas, foi, ó, maravilha, glória a Deus. Esta semana, queridos, está previsto um bate-papo com Edileide Castro. Eu estou só aguardando ela confirmar o dia com Edileide Castro e com o pastor Sávio, lá da Igreja Batista Betânia, em Santo Antônio de Jesus. Eles já estiveram aqui, já ministraram para a gente isso, e assim, vou estar confirmando, por isso que está em aberto a ação dos Mensageiros da Alegria. Será segunda, terça ou quinta. Então, você que quer receber uma visita nossa em sua casa, a gente fica lá de fora, todo mundo de máscara, cantando. Questão de 20 minutos, mais ou menos, a gente consegue fazer um momento de partilha muito gostoso. Então, se você quer ou sabe de alguém que queira, avisa pra gente, tá? E quanto ao bate-papo com a Edileide, eu estarei mantendo contato no meio da semana para confirmar. Tranquilo, amados? E quarta-feira, a igreja ela está de portas abertas das 17 às 18 horas. E aí, se você precisa, pegue alimento. Se você não precisa, você doa. Então, das 17 às 18, você está convidado para estar conosco lá na igreja para esse momento de partilha. E um detalhe, gente, eu não sei se vocês lembraram, na quarta-feira passada a gente tinha organizado aí uma doação para a irmã Ruth de fraldas geriátricas. Então, quem não levou a fralda ainda dá tempo levar essa semana, tá bom? Porque é algo que está sempre utilizando, então nunca vai ser demais. É algo que ela está sempre usando. Então, se você não levou quarta-feira passada, dá tempo levar essa quarta-feira ainda. Perfeito, perfeito. E vamos encerrar? Antes de encerrar, eu queria só lembrar vocês de curtirem os vídeos através do Instagram, através do YouTube, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seu vizinho, não importa se é daqui, se é de outra cidade, se é de outro estado, o importante é que você compartilhe a palavra do Senhor e nos ajude também a conseguir os 1000 inscritos, para que a gente tenha mais ferramentas e consigamos também alcançar o maior número de pessoas, para que a palavra do Senhor ela seja levada. Essa semana a gente estava, essa semana foi semana passada, a gente viu que tinha uma pessoa de Valença, foi Valença? Foi. De Valença nos acompanhando, então, assim, isso é bom, porque às vezes é alguém que está no lugar onde a igreja onde ela congrega não está dando uma assistência durante esse tempo, e ela não vai ficar sem estar se alimentando da palavra do Senhor. Então, vamos fazer a nossa parte e compartilhar. Siga aí o exemplo da irmã Kátia, da irmã Luciene Rios, que estão mandando aos amigos, tá bom? Façam o mesmo e mande para os seus amigos também. Perfeito. E um detalhe, já rompemos a barreira dos 300, né? Já tem 322 inscritos. A meta, eu ainda estou crendo ainda, viu? Era chegar aos 1000 inscritos até o final desse mês. Então, dá tempo ainda, compartilha. Você tem uma lista de amigos, de contatos gigantesca. Manda para todo mundo isso aí, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Pedir para a Gemima fazer essa oração? Vamos. Querido Deus e amado Pai, gratos somos a Ti pelas nossas vidas, pelo lar que temos e pela Tua misericórdia sobre nós. Somos gratos a Ti também pela liberdade que temos de louvar e engrandecer o Teu nome, por podermos aqui, Senhor, nesta manhã, aprender mais da Tua palavra, cantar louvores a Ti e nos aproximarmos de Ti. O nosso irmão Valdemir falou, quanto mais nós nos aproximamos de Ti, mais Tu cresces em nós. Amém. E esse é o nosso desejo, que o Senhor cresça em nossas vidas cada dia mais, que o Teu brilho, que a Tua glória, ela possa ser vista em nossas vidas, pelas pessoas que passam por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, os nossos familiares, e também pelos aqueles que não nos conhecem, que eles possam olhar para a gente e ver a diferença. Essa diferença é Jesus em nossas vidas. Pai, que o Teu amor, que a Tua graça sejam levados através de nós, que possamos ser manifestação do Teu reino aqui nessa terra.
Pai, muito obrigada por mais um dia. Fica conosco, nos guarda, nos dá uma tarde de paz. E na tua permissão nos encontraremos à noite para mais uma vez louvar e engrandecer o teu nome. Eu te agradeço por cada família aqui representada. Te agradeço por esse mês a gente poder, Pai, ministrar sobre especificamente o mês da família, nesse período tão difícil que estamos vivendo, mas que cremos, Pai, em Ti, que vamos passar e que lá na frente a gente vai poder contar as bênçãos que conseguimos, mesmo nesse tempo de dificuldade. Pai, que esse momento ele sirva para crescimento e amadurecimento. Tira de nós toda angústia, tudo que nos afasta de Ti, e nos ajuda a Te buscar ainda mais em espírito e em verdade. Essas coisas eu te peço, certa, Pai, de que já alcançamos, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, Que assim que a seja. graça revelada em Jesus, seu Filho, Que assim que a seja. comunhão e consolação do Santo Espírito Que assim seja com seja. cada um de nós, hoje e sempre, e todos digam amém. 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 Deus nos abençoe e uma ótima tarde. Nós nos encontramos à noite. Tchau, tchau. Beijo.